Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, para mais um vídeo de perguntas e respostas lá do Instagram. É isso mesmo, todas as semanas eu abro a caixinha de pergunta lá no Instagram, o pessoal me manda as dúvidas lá e eu seleciono as principais, são muitas, né? Então eu não consigo responder todas aqui, mas eu seleciono as principais e trago para responder para você aqui no domingo às 9 horas da manhã, todos os domingos às 9 horas da manhã, tá? Se você ainda não me segue lá, quer deixar sua pergunta lá, Leandro 500 Pratas lá no Instagram. E se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu sou um brasileiro que já fui ferrado na vida, dei a volta por cima, me organizei financeiramente, alcancei a minha liberdade financeira e hoje eu posso viver da renda dos meus investimentos e a minha missão é ajudar você a conseguir o mesmo, tá? Então se você está buscando aprender isso, tem interesse, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e tem todos os links aqui quando você pode encontrar a minha ajuda, as formas que eu posso te ensinar a investir na descrição desse vídeo, beleza? Então tá, hoje nós temos várias perguntas aqui. Outra coisa importante, galera, eu sempre deixo separado aqui, vocês podem ver que tá separadinho aqui embaixo, eu acho que na TV dá pra ver também, mas no celular dá pra ver. Você consegue clicar direto já na parte do vídeo que te interessa, porque às vezes tem muitas perguntas aqui que não te interessam, então você pode ir escolhendo aquelas que te interessam, o vídeo ele fica dividido em tópicos, beleza? Facilita aí a sua vida. Vamos lá, para começar então aqui eu tenho uma pergunta do 600 Barão. 600 Barão perguntou assim, como investir na renda fixa americana? Cara, vamos lá. Primeiro, tem corretoras americanas, assim como a Avenue, o Banco Inter, agora a XP também, né? Tem TD Ameritrade, enfim, várias corretoras americanas, pesquisa aí. Algumas oferecem opções para você investir nos títulos de renda fixa americanos, tá? Então dá uma olhada aí se qual corretora oferece, você pode investir diretamente. Outra forma que eu acho até a mais facilitada é você investir através de ETFs, né? Por exemplo, você entra aí na qualquer corretora que você tenha conta lá fora, você consegue investir nos ETFs americanos. E aí tem vários ETFs aí que são os ETFs de renda fixa, beleza? Agora, tem um pouquinho de cuidado com isso aí, porque eu tenho visto uma onda de investimento em renda fixa no exterior ultimamente, né? Muitos porque não gostam muito do governo que entrou aí, né, do governo Lula relacionado com investimentos, estão buscando dolarizar a carteira, inclusive eu vou falar mais sobre isso, tem uma pergunta que fala justamente sobre isso, eu vou falar mais nesse vídeo, tá? Mas eu vejo que as pessoas estão falando muito em dolarizar a carteira. Um pouco também é porque a taxa de juros dos Estados Unidos lá está subindo bastante, né? E o mesmo erro que eu vejo o pessoal cometendo aqui no Brasil, que vão tudo para renda fixa agora só porque a taxa está alta, é o erro que querem cometer investindo nos Estados Unidos. Querem investir na taxa de juros lá, né, nos títulos de renda fixa lá, porque a taxa de juros está alta. Desculpa que eu tô meio com gripe aí, pessoal. Só que o problema é o seguinte, cara. Quando a taxa de juros está alta, justamente por existir essa migração dos investidores buscando a renda fixa, a renda variável cai. Para nós que somos de longo prazo, é o melhor momento para investir na renda variável. Então, eu sou um cara que quando a renda fixa está lá embaixo, a taxa de juros, né, que nem chegou no Brasil ali até 2%, foi o momento que eu mais fiz caixa. Por quê? Pelo fato de estar muito baixo, todo mundo vai para a bolsa e a bolsa fica muito esticada. Então eu fiz caixa, deixei parado o dinheiro ali bastante na renda fixa. Cheguei em quase 30% do meu patrimônio na renda fixa a 2% ao ano. Aí, quando a renda fixa começou a subir, a gente chegou perto aí em 13,75, que é o que a gente está agora, a renda variável ela despenca. Quando a renda variável foi despencando, eu fui tirando da renda fixa e colocando na renda variável. Agora eu estou aí mais ou menos com 10% do meu caixa na renda fixa. Por quê? Porque ela está muito alta. Só que quando ela está muito alta, a renda variável cai muito. E como eu vou investir no longo prazo, é o melhor momento para eu montar a posição. E eu vejo as pessoas fazendo, é o que eu sempre digo, aqui na Estratégia 500 Pratas, eu ensino os alunos, vocês têm que aprender a andar na contramão, porque andar na contramão você vai ter resultado de longo prazo. Então, eu, por exemplo, não estou investindo muito na renda fixa agora, por quê? Porque ela está muito alta, e como ela está muito alta, eu tenho excelentes oportunidades na Bolsa de Valores. Isso é aqui no Brasil e lá no exterior. Eu já deixei dólar parado na minha conta no exterior, mas agora, praticamente tudo investido, a gente tem a oportunidade de dar com pau lá. Então, dá uma pensada nisso aí, tá? Cuida para não seguir a manada. Tem muita gente que segue a manada. E agora um monte de influenciadorzinho começa a falar aí que é bom investir na renda fixa, que é bom investir na renda fixa em dólar.
Aí vocês vão na onda. Estuda, raciocina, tenta tirar as suas próprias conclusões do negócio, beleza? O Pedro perguntou assim: quantos por cento a sua carteira valorizou em relação ao ano passado? Pedro, aqui na Estratégia Quintas Pratas a gente não busca a valorização da carteira. Por quê? Porque para eu ter valorização de carteira, eu preciso vender os ativos, né? Porque, poxa, se subiu 20%, eu tenho que vender. Porque se cair de novo, eu vou perder esse ganho, essa valorização. Então, quem busca valorização de carteira, que é ganho patrimonial, subiu, vende. Quando caiu, compra mais. Subiu, vende. Caiu, compra mais. E vai fazendo isso, vai conseguindo segurar uma valorização patrimonial. Os fundos de investimentos, por exemplo, fazem isso. Agora, o nosso objetivo é o quê? A gente compra uma empresa, por quê? Porque a gente vê que ela tem bons resultados, dá lucro. Esse lucro vai fazer com que no longo prazo ela cresça, ou ela vai me pagar dividendos, se ela não segurar esse lucro. E de preferência eu escolho aquelas que vão distribuir aquele lucro em forma de dividendos para mim. Então, o que eu olho é o número de ações que eu tenho. Eu compro 1000 ações de uma empresa, eu tenho 1000 ações agora que vão me pagar dividendos. Daqui a um ano, se eu não comprei mais nada, eu ainda tenho 1000 ações. Se o lucro daquela empresa cresceu e ela vai distribuir, eu vou receber mais dividendos. Por quê? Eu tenho 1000 ações daquela empresa ainda, só que ela está pagando mais dividendos. No outro ano eu tenho 1000 ações e ela vai pagar mais dividendos. Nesse meio tempo, a cotação sobe e desce. E eu não posso ficar me preocupando com isso, porque o meu objetivo era ter 1000 ações que me pagam dividendos, e não 1000 ações que vão valorizar para me dar ganho de capital no curto prazo. Diante disso, na Estratégia Quintas Pratas é natural que eu feche um ano com 40% de valorização na minha carteira, e no outro ano eu fique ali com 10% negativo. Porque o preço varia, mas a minha quantidade de ações daquela empresa não varia. Ela só vai para cima, porque eu vou aumentando cada vez mais. Então, eu aportando cada vez mais, eu vou aumentando a minha quantidade de ações em bons negócios, que cada vez dão mais lucro. Então, eu tenho duas coisas impulsionando o meu aumento de dividendos. Eu tenho o meu aporte, que aumenta o número de ações, e eu tenho o lucro das empresas na qual eu invisto crescendo. Por isso que eu não me importo muito com variação. Eu posso até mostrar isso para você aqui na planilha. Essa aqui é a planilha que eu gerencio a carteira lá do YouTube, né? E aqui, por exemplo, ó, eu tenho evolução patrimonial. Veja o que acontece. Essas barras azuis são meus aportes. Eles são constantes. Veja que tem um momento aqui, ó, olha a valorização. Essa linha vermelha é o... Deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem daí, tá? Ver se eu consigo aumentar aqui. Aí, ó. O que acontece aqui, galera? Acho que ficou melhor aí, né? Essa linha vermelha aqui é o valor do meu patrimônio atualizado, se eu fosse vender ele. E aqui é o custo que eu tive. Então veja que, por exemplo, aqui em 2019, ó, eu tive boa valorização, sempre valorizando. Mas daí quando chegou em 2020, que estourou a pandemia, eu fui pro 0 a 0. Então, nesse período aqui, todo o histórico de lucro que eu tinha lá atrás, eu joguei ele pro 0 a 0. Isso aqui é uma coisa que não incomoda a gente, por quê? Porque nesse momento eu compro mais. Tanto que eu fiz um aporte extra, que olha o azul. Fiz um aporte extra e depois eu tive uma baita de uma valorização. Então o nosso patrimônio ele vai crescendo, cai, cresce, cai, cresce, cai, cresce e assim vai. Aqui na Estratégia Quintas Pratas. Essa é a parte que a gente olha, é a forma que a gente interpreta a variação patrimonial e o lucro. Agora, os proventos é o que mais interessa pra gente, ó. E aquilo que eu falei, se eu tô fazendo um aporte todos os meses, eu tô aumentando meu número de ações, e também se eu invisto em ativos de qualidade, o lucro está aumentando e cada vez eu tenho mais dividendo recebendo. E é justamente isso que a gente busca. Ano após ano a gente superar os dividendos do ano anterior. Então, ó, esse aqui, ó, R$610 de dividendo em 2018, depois R$3.000 de dividendo em 2019, R$4.000 em 2020, R$9.000 e agora a gente já está em R$10.500 aqui em 2022. Então, eu tendo esse dividendo crescendo ano após ano, cada vez a minha carteira está me deixando mais aposentado. O dia que esses dividendos aqui, anuais, superarem o meu custo de vida do ano, estou aposentado. E aí eu ainda posso continuar reinvestindo para crescer mais isso aqui e ficar cada vez ter uma qualidade de vida melhor, financeiramente falando, né? Então, é isso que a gente olha, tá? Por isso que a gente está bem pouco preocupado aí com
quanto que valorizou a minha carteira esse ano. Não olho isso por quê? Porque tem ano que eu vou valorizar 40, daqui a pouco eu vou ficar no negativo, o que importa é que o meu dividendo cresça, beleza? Vamos lá. A Maria perguntou, você já fez day trade? Eu já fiz, Maria, já fiz day trade lá atrás, em 2013, ali quando eu tava começando, por isso que eu tô sem cabelo hoje. Extremamente estressante. Você ganha dinheiro hoje e perde tudo amanhã. É jogo, é cassino, é tudo menos investimento, tá? Se você quer fazer day trade, que seja a sua profissão, que você compre aí 4, 5 telas, aprenda a analisar muito bem o mercado, tenha um mindset muito blindado, e ainda assim eu conheço gente que está fazendo isso e perde dinheiro pra chuchu. Então, é profissão se você quer ser day trade, mas é uma profissão que eu não recomendo nem pro meu pior inimigo. Não tenho inimigos, mas nem pro meu pior inimigo, se eu tivesse, eu não recomendaria que fizesse day trade. É extremamente estressante, você perde saúde, você se torna depressivo, você briga com sua família, você se torna um monstro se você não souber o que você está fazendo, tá? Bem diferente do que a gente faz aqui. Vamos lá. O Marvin perguntou, a sua tabela gratuita me ajudou muito, tem mais coisa gratuita? Tem. A tabela gratuita, para quem não sabe, tem uma tabela de controle financeiro. Entra no site www.quinhentaspratas.com.br. Vai lá em planilhas, você pode baixar, tá? Mas, cara, o que mais eu tenho de graça? Não sei se você já conhece, mas eu tenho aqui, ó, um curso de indicadores fundamentalista. Aqui é meu canal no YouTube, né? Entra lá. Aliás, você já tá aqui assistindo, né? Mas entra na página inicial do canal e tem aqui, ó, curso de indicadores fundamentalistas. São 5 aulas, tá? Olha aqui, ó, é muito assistido, né? A primeira aula tem 355 mil visualizações já. A maior parte dos meus alunos chegaram por aqui, né? O cara vai lá, faz o curso gratuito, vê que realmente tem muito conteúdo de valor aqui, acaba se tornando aluno do curso completo da Estratégia 500 Pratas, que eu deixo sempre o link na descrição. Então, dá uma olhada que isso aqui é gratuito, tá? Vai te ajudar bastante, se você não conhece ainda. A Paula perguntou, qual aluno mais velho que você já teve e como ele está investindo? Olha, eu já tive vários alunos com mais idade, né? Tô tomando meu chazinho aqui por causa da gripe. Caneca aqui, essa xícara aqui eu trouxe lá do Canadá. Olha só, eu já tive vários alunos mais velhos, acima de 70, até com 80 anos. E muito porque eu sempre digo, cara, se você já acha que está numa idade mais avançada para investir, na pior da hipótese, você vai ter um complemento da aposentadoria. E é justamente o que busca esses meus alunos mais velhos. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele tem, acho que ele começou com 72 anos, alguma coisa, e a queixa dele era, pô, Leandro, o INSS, eu sou aposentado pelo INSS e tal, mas não dá. Não dá, não banca o meu custo de vida, é difícil viver só com isso. E eu queria investir. Só faz um plano. Você tem com 72, faz um plano de 5 anos. Investe até os 77. Depois de 77 você vai aproveitar e vai ficar tranquilão. Beleza, vou fazer isso. Quando ele bateu 4 anos de investimento, ele dobrou a aposentadoria dele que ele tinha no INSS. E ele continua investindo. Aí, como ele fala, né? Agora ele já podia parar, mas ele gostou tanto da coisa que ele vai continuar reinvestindo um pouquinho ainda, né? Para continuar crescendo devagarzinho. Mas, de qualquer forma, ele já vai, 5 anos aí que ele se esforçou para acumular um patrimônio, e ele já vai conseguir aí viver com o dobro do salário que ele tinha, né? Ele demorou uma vida inteira para ganhar o salário que ele ganha no INSS, e fazendo uns extras ali, né? Voltou a trabalhar, fazer uma coisinha ou outra, e em 5 anos ele dobrou a aposentadoria dele. Imagina se essa vida inteira ele tivesse deixado o INSS de lado, pagado só o mínimo, e montado um patrimônio na Bolsa de Valores. Estaria extremamente bem aposentado hoje, né? Então, mas é possível, de qualquer forma, complementar a aposentadoria, né? Vamos lá. O Felipe perguntou assim, Ambev está cara? Seria uma boa empresa para investir pensando em dividendos? Vamos dar uma olhadinha junto aqui, Felipe, para você ver. Primeira coisa assim, né, cara? Esse negócio de estar cara, você tem que ter muito cuidado quando você fala isso. Porque tem muita gente que vem aqui, né, muito influenciador, muito analista, diz, olha, investe nessa empresa porque tá barato. Outro diz, olha, não investe nessa empresa porque tá caro. Entenda como que é formado o preço de um ativo no mercado. Existe de um lado, a metade dos investidores, vamos dizer assim,
achando que está barato e do outro lado, a outra metade achando que está caro. Essa força entre os dois lados forma o preço, certo? Então, se você diz assim, olha, eu vou comprar porque está barato, simplesmente você saiu desse lado do grupo e você passou para o lado de cá. Mas existe uma outra metade indo contra você. Se você pensa, não, eu não vou comprar porque está cara, você saiu daqui e veio para cá. Então, sempre que você acha que um ativo está barato, você tem que ter em mente que alguém discorda de você. Até porque se não existisse alguém discordando de você, não fecharia negócio. Por que você consegue comprar uma ação na Bolsa de Valores? Porque alguém aceitou te vender. E por que é que alguém vende uma ação na Bolsa de Valores? Porque acha que está caro. Ou que perdeu fundamentos. Então você sempre tem que pensar isso. Olha, eu estudei Ambev e eu achei a empresa boa. E eu acho que está num bom preço, eu vou comprar ela. A partir do momento que você compra, você só vai conseguir comprar porque alguém vendeu para você. Aí você deve pensar, cara, por que esse cara está vendendo? Ou é porque ele acha que a Ambev não é tão boa quanto você acha, e ele pensa, a Ambev já não é aquilo tudo, eu vou vender. Ou é porque ele olha e diz, cara, até é boa, mas está muito caro, eu vou vender. Alguma coisa esse cara pensou diferente de você. Então cuide com esse ego de olhar para o mercado e dizer, não, essa tá barato, é top e tá barato. Ou é ruim e está caro. Porque existe uma grande quantidade de investidores discordando da sua tese. Diante disso, eu chego à conclusão que o mercado tem a sua eficiência de preço. E a gente tem que cuidar para discordar do mercado. Tem que estar muito seguro do que está fazendo. Mas eu posso dar uma olhada aqui junto com você. Vamos lá. Ambev. Primeiro de tudo, é uma boa empresa? O que você me diz? Olha só o gráfico de receita e o gráfico de lucro. É uma empresa excelente, apesar de que a coisa já não está mais tão fácil para ela como foi no passado. Ambev de 97, que eu tenho o resultado aqui, ó, até 2016, ela não teve um ano praticamente que ela deixou de crescer. Agora, olha o lucro de 2016 e 2015 até de 2014 aqui, ó, e compara com o lucro atual. Desde 2014 a Ambev não sai do lugar, o lucro dela. Não sei se é tão boa quanto já foi no passado. Empresa boa para mim, empresa que cresce o lucro. Agora, 14, 15, eu estou vendo a Ambev crescendo receita, isso é show de bola, legal, mas a margem dela está caindo, né? Olha só, saiu de uma margem lá em 2016, 2010, de 30% e a margem já está ali com 17%. O que derruba a margem de uma empresa? Concorrência. Derrubar a margem é eu crescer receita e o lucro não sair do lugar. Então, é uma empresa que, olhando o lucro dela, ela está estagnada. Ela está crescendo a receita para tentar compensar isso, mas a concorrência está esmagando a margem e o lucro está estagnado. Ou seja, se ela fosse uma pagadora de dividendos, 100% dos dividendos, você estaria há 7, 8 anos sem crescer dividendos. Então, é boa, é excelente, mas não é aquilo tudo. Vamos com cuidado. Outra coisa, eu posso olhar o preço justo de várias formas, né? Tem N formas, mas na Bolsa de Valores funciona muito bem quando eu olho os múltiplos. Então, quando eu olho o PL aqui, olha só, o PL dela está na casa de 18,34, está na média. A empresa ela vem meio que piorando, né? Porque está cada vez mais apertada a margem, mais difícil, mas está na média do preço. Então, considerando que ela está na média do preço dos últimos 20 anos praticamente, olhando pelos múltiplos, mas a empresa vem perdendo robustez, né, de qualidade, de lucro, eu vejo que ela está mais cara do que no passado. Essa é a minha análise. Agora, estou discordando do mercado. Nunca esqueça disso. Tenha muito cuidado com a importância do preço, porque você está discordando de uma grande quantidade de pessoas. Quando eu olho o PVP, eu vejo algo parecido, né? Até um pouco abaixo da média quando eu olho o PVP. Aqui o preço já puxa um pouquinho para baixo. E por aí vai. Agora, eu vejo que não está nem barata nem cara, está na média. Se a gente for olhar o histórico da Ambev, beleza? Vamos lá. A Márcia perguntou assim,
se investir é fácil, como você diz, se investir é fácil como você diz, por que mais gente não investe? Mas eu vejo que isso, cara, isso está muito relacionado com a cultura do brasileiro, né? Ter um carro para o brasileiro é uma coisa extremamente importante. É cultural, né? A sua mãe quer que você compre um carro bonito, seu pai quer. Seu cunhado vai ficar com inveja se você comprar um carro bonito. Então, isso é cultural no brasileiro. As pessoas querem comprar um carro para mostrar, para provar alguma coisa para a sociedade, certo? Agora, investir, se alguém aparece lá, você foi na festa de final de ano, tá chegando o final de ano, aí chega alguém lá na festa de final de ano com um carro de 100 mil financiado até a soca, né? 72 parcelas para pagar. Não cabe nada mais no porta-luva, só o carnê. Porra, o Lando tá bem, hein? Aí você chega lá com o seu Celtinha 2011, 500 mil reais investido na Bolsa de Valores, vivendo de renda. Pô, esse bicho não sai do lugar, né, cara? Toda vida com esse Celtinha velho aí. Essa é a visão do brasileiro. E você tem que estar muito blindado para você superar isso. Porque investir você tem que fazer para você mesmo. Você não aparece, não é bonito, não é charmoso, não é interessante, ninguém vai achar que você está bem porque você tem uma carteira na Bolsa de Valores. Por isso que o brasileiro não investe. Porque o brasileiro precisa provar para as pessoas que está bem, certo? Então, trabalhe esse mindset. Um dia você vai conseguir ficar bem, vai conseguir ter o carrão, vai conseguir ter a sua casa, vai conseguir ter tudo isso que você construiu o seu patrimônio na Bolsa de Valores. Mas é uma questão de prioridades, certo? Hoje eu moro numa casa boa, eu tenho um carro legal, certo? Mas eu tenho um patrimônio formado. E isso veio antes. E esse meu patrimônio é intocável. Você ligou? Vamos lá. O Carlos, como faço para fazer comparação social? A grama do vizinho é sempre mais verde? Entra nessa questão de mindset que a gente está falando, né, Carlos? Veja que é muito complicado quando a gente se compara com alguém. E eu procurei ao longo da minha vida, não digo nem ao longo da minha vida, mas principalmente nos últimos anos, quando eu comecei a evoluir mais, a me comparar comigo mesmo, né? Porque eu sempre busco evoluir intelectualmente e financeiramente. São duas coisas que eu busco muito na minha vida. E a minha comparação não é com o meu vizinho, é comigo mesmo. Eu faço uma análise, cada vez que ano vira, eu falo, cara, qual que é o meu nível de conhecimento? Quantos cursos eu tenho? Quantos livros eu já li? Quanto eu domino desse assunto? Quanto eu consigo ensinar as pessoas, passar meu conhecimento, debater sobre um determinado assunto? Esse é meu nível intelectual. E aí eu comparo com o ano passado, evoluí pra caramba. Então eu tô feliz. O que eu quero agora pro próximo ano? Quero melhorar isso. Meu nível intelectual tem que melhorar. Nas finanças eu faço a mesma coisa. Qual que é o meu patrimônio líquido agora? Ou seja, pego tudo que eu tenho investido, tiro tudo que eu devo, que sobra meu patrimônio líquido. Qual que é ele hoje? Ele é maior do que do ano passado? É. Então eu evoluí financeiramente. Vou anotar isso aqui porque a minha meta para o próximo ano é que esse patrimônio líquido seja maior do que esse que eu estou contabilizando agora no fechamento desse ano. Aí lá no outro ano eu vou ter uma virada de chave, eu vou ter uma evolução financeira. Então eu me comparo com o Leandro do ano passado e determino que eu quero ter o Leandro do ano que vem. E as duas coisas que eu mais busco, evolução intelectual e financeira. E quando eu falo do intelectual, abrange muita coisa, né? Meus hobbies, minha família, a forma com que eu convivo com a minha família. Tudo isso está ligado. Então é isso que eu busco. A Marcela perguntou assim: passou a te interessar algum ativo agora com o Lula, como o Lula foi eleito, que o Lula foi eleito, né? Olha, na época do governo PT, a gente teve os bancos, principalmente, tendo muito lucro, né? Por quê? Se uma economia ela tem algumas dificuldades financeiras, quem mais se beneficia sempre são os bancos, tá? O povo precisa de dinheiro, né? O povo precisa de empréstimo,
não consegue pagar, começa a pagar muitos juros, os bancos acabam se beneficiando com isso, as pessoas ficam na mão dos bancos, né? Então, é um setor que sempre foi muito bem nos governos PT, todo o tempo que o PT ficou. E mesmo nos governos passados aí, né, Bolsonaro, Michel Temer, também teve bons resultados os bancos. Mas o que eu digo é assim, é um setor que sofre pouco, né? E eu vejo com bons olhos para o governo PT os bancos. Assim como empresas que são dolarizadas, a própria VEG. Você pega a VEG, não interessa se foi Lula, se foi Dilma, se foi Temer, se foi Bolsonaro, se foi Fernando Henrique Cardoso. Não interessa. É crescimento em cima de crescimento. É como se não tivesse acontecido nada com o resultado da VEG, independente do governo que passou. Nem crise de 2016, nem crise de 2018, nada. A empresa redonda. É isso que você tem que olhar. Tem que buscar essas empresas, né? Empresas que são dolarizadas acabam geralmente sendo mais robustas para essas situações. A VEG, por exemplo, mais da metade dela, um pouquinho mais da metade da receita dela, vem do exterior. Então, independente do que está acontecendo no Brasil, ela vende para o resto do mundo. Para que a VEG sofra muito, ela precisa de uma crise mundial e não só uma crise brasileira. E ainda quando tem uma crise no Brasil, ela fornece um tipo de produto, né? Por exemplo, ela atende empresas de energia, empresas de saneamento com seus motores. Uma coisa que não pode parar, porque ela fornece um produto que é para empresas de consumo básico. Ninguém deixa de acender a luz, ninguém deixa de beber água, de puxar descarga, entendeu? Então, essas coisas de consumo básico acabam sendo mais robusta em governos que, por algum motivo, acabam não sendo tão benéfico para a economia, né? Vamos lá. O Adalton perguntou assim. Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó, o Adalton perguntou assim. Já investe no exterior? Tem algum curso disso? Sim, Adalton, eu invisto no exterior. Faz um tempo já, faz uns 3 anos, acho que eu comecei a montar minha carteira no exterior. E também tem dentro do curso, tá? Dentro do curso da estratégia. Eu vou até mostrar aqui para você. A gente tem no curso da estratégia 500 pratas, são atualmente, olhando até aqui embaixo, ó, são 14 módulos, tá? Tô pensando em inserir mais um módulo aí que eu vou fazer, mais um ou dois que eu já tenho em mente, né? Então provavelmente vai subir para 16 módulos aí. E os últimos módulos aqui, ó, é só investimento no exterior, tá? Ó, do módulo 10 em diante, investimentos no exterior, stocks, REITs, ETF Estados Unidos, imposto de renda no exterior, bem completo. E é isso, tá? Eu tô regravando todo o curso, provavelmente vai ter mais aulas de investimento no exterior. Cada vez eu vou sentindo mais a necessidade do aluno e vou aperfeiçoando mais, tá? Então, inclusive vai subir o preço do curso, tá, galera? Fica ligado aí que vai subir o preço por conta dessas atualizações dos módulos novos que eu estou inserindo. Então, aproveita o preço atual, link está na descrição. Beleza? Então, sim, eu invisto no exterior e ensino a investir no exterior, você pode aprender comigo lá dentro do curso. O Joacir perguntou, sou seu aluno do desenvolvimento financeiro e quero fazer o estratégia, vai ter Black Friday? Joacir, estamos estudando alguma coisa, eu acho que vai rolar sim um descontinho da Black Friday aí. Deixa aqui, vamos ver como é que tá o interesse. Deixa aqui nos comentários, eu quero. Se você escrever eu quero aqui, dependendo do número de eu quero, eu vou estudar aí se rola ou não rola um desconto na Black Friday, tá? Então, se tem interesse, coloca aqui, eu quero. Vamos lá. Deixa eu ver a próxima aqui, o Peterson. Nunca comprei dólar, por onde começar? Cara, você pode comprar dólar nessas corretoras americanas. Então, por exemplo, a Avenue é uma corretora americana que você consegue enviar dólar para lá e você decide se você quer deixar o dólar na conta corrente lá ou se você vai comprar ações de empresas americanas. Aí você pode deixar o dólar parado lá. A Wise é uma conta que eu uso também. E, inclusive, quando eu fui para o Canadá, eu carreguei os dois cartões. Eu carreguei o cartão da Avenue e o cartão da Wise. O cartão da Wise eu comprei dólar canadense e o cartão da Avenue eu comprei dólar americano. Quando eu cheguei no Canadá, eu fui comprando durante quase 2 anos, né? Então, quando eu fui para o Canadá, eu já estava com
continha em dólar recheada, peguei a valorização, tal, sempre que caía eu comprava mais. E aí quando chegou lá eu gastava mais o dólar que estava com mais lucro, que acabou sendo o canadense. Então eu usei mais o cartão da Wise lá, porque gastei mais dólar canadense, e aí sobrou bastante dólares americanos na minha conta. Peguei essa queda que teve aí agora e comprei estoques, né? Então tô com um pouquinho de dólar lá só, a maior parte eu já converti em estoques. E aí a gente vai fazendo essa gestão. Mas é bem tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui. O Kleb perguntou, fundos de investimento ou uma carteira diversificada? Kleb, o problema, cara, de fundos de investimento, eu sempre digo assim, ó. O perfil do investidor de fundo de investimento é de lucro rápido, tá? Então, o gestor de um fundo de investimento, ele tem que girar muito a carteira dele para ele conseguir entregar lucro o tempo todo. O gestor sabe que muitas vezes ele tem um ativo que vai ficar lá meses no negativo na carteira e que ele deveria ficar com aquele ativo na carteira e comprar mais, porque no longo prazo ele vai ser muito beneficiado. Só que, se uma pessoa já está pagando para alguém gerenciar o dinheiro dela, ela não quer ficar 3, 4, 5, 6 meses no negativo. Aí ela zera a posição nesse fundo e o gestor sofre. Então o gestor acaba, quando ele percebe que uma empresa vai cair a cotação, ele vende. Ele compra uma que está mais embaixo e sobe. E ele fica fazendo esse giro, mesmo ele sabendo que às vezes o giro faz com que ele ganhe menos do que ganharia no longo prazo, mas ele precisa fazer para atender a necessidade do cliente. Ele olha mais o cliente do que o retorno da carteira no longo prazo. A única forma de você conseguir esse retorno no longo prazo, investindo em ativos de qualidade e esperando, mesmo que passe por 1, 2 anos no negativo, que isso é normal acontecer quando tem retração na economia, taxa de juros alta, como a gente tem agora, muita gente está com a carteira no negativo agora, nesse momento. E não tem nada de errado nisso, a gente está com taxa de juros alta. É o momento para você dar-lhe pau aí no aporte. Daqui a pouco vira o jogo, a taxa de juros cai e a sua carteira dá uma explosão. Mas você teve que pagar o preço de ficar ali segurando, olhando a sua carteira no vermelho, 1, talvez 2 anos. Quem é que faz isso? Quem desenvolve o mindset de investidor de longo prazo, quem tem uma estratégia, assim como a estratégia de 500 pratas. Cliente de fundo não vai fazer isso. Não aceita, não entende. Vai fazer como? Não entende, não tem ideia nenhuma. Tá pagando já pro cara fazer. Então por isso que eu não invisto em fundos, tá? Quando eu não invisto, eu até já tive fundo na carteira, mas quando eu olhava e dizia, cara, olha só, pô, vai cair, o cara vai ter que vai comprar um monte agora, vai comprar de caminhão. O cara vende antes de cair. Você, porra, velho, vai vender agora. Vende, não pode, o cliente não espera. Então eu não tenho nenhum fundo na carteira, 100% da gestão por conta própria. E os meus alunos acabam indo pelo mesmo caminho. Vários alunos chegam aqui com fundos na carteira, acabam zerando fundos e fundo de ações, eu falo, né? E acabam ficando direto com ações. As pessoas perguntam, mas por que fundo de ações não e fundos imobiliários sim? Você tem dinheiro para comprar um prédio na Faria Lima sozinho? Não. Então você pode comprar através de um fundo. Pronto. Você tem dinheiro para comprar uma ação da Grendene sozinho? Tenho. Então para que pagar um gestor de fundo? Pronto. Por isso que eu tenho fundos imobiliários e fundo de ações não. O Clenildo perguntou, por que uma empresa tem resultado financeiro negativo? Clenildo, funciona assim, ó. O resultado financeiro, cara, ele tá ligado só com a parte de investimentos e dívida da empresa. Então, imagina que uma empresa ela tem R$1 milhão no caixa. E esse R$1 milhão, ele gera ali R$10 mil de juros no ano. Esse foi o lucro que a empresa teve com o caixa dela. No ano não, no mês. R$10 mil de juros no mês. Aí beleza, a empresa também tem uma dívida de R$1 milhão. Vamos dizer que o mesmo caixa que ela tem é o tamanho da dívida que ela tem. Ou seja, a dívida líquida é zero. Certo? Se ela pegar o caixa para quitar a dívida, zerou. Não tem dívida. Só que essa dívida, ela tem um juro mais barato. E essa dívida, ela custa um juro de R$8 mil no mês. Então veja que o caixa gera R$10 mil e a dívida gera um juros de R$8 mil. Ela paga os juros da dívida com o que ela recebe do caixa e ainda sobra R$2 mil. Logo, o resultado financeiro dessa empresa é R$2 mil positivos. E esse é o motivo pelo qual a empresa não quita a dívida. Porque se ela quitar essa dívida, ela para de receber R$2 mil por mês. Deixa a dívida lá. Entendeu? Vamos lá.
O Tom perguntou, com a volta do Lula teremos perda de segurança. Não pensa em sair do Brasil? Tom, eu não sei se você está falando de segurança pública ou do risco país, tá? Mas eu posso trabalhar um pouco dos dois aqui. Eu vejo assim, ó, assim como nos investimentos, eu não fico especulando, né, o que vai ser do país. Tem gente dizendo, eu vou embora agora do país porque a segurança pública vai aumentar, vai piorar. Já piorou? Não sei. Vamos ver os dados aí, né? Se o negócio começa a piorar, desandar, aí eu vou procurar uma solução. Eu não vou ficar num país extremamente arriscado, né? Isso era uma coisa que me incomodava muito lá atrás, segurança pública. Eu vejo que acabou melhorando bastante no Brasil. Agora não sei como vai ficar. Vamos ver. Mas não adianta especular. Outra coisa que eu digo, muitas pessoas reclamam de segurança pública no Brasil porque moram em São Paulo, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, cidades muito grandes que às vezes tem mais violência. Mas, cara, tem vários verdadeiros paraísos espalhados pelo Brasil. Eu sempre falei isso. Onde eu vivo, por exemplo, é um paraíso. Aqui a gente não vê, cara. A gente não vê. A gente vê muito pouco se falar de que alguém foi roubado, alguma coisa. Teve o celular roubado. Não vê. Pouquíssimo. Então, no Brasil ainda existem verdadeiros paraísos para se morar. Se um dia isso acabar, aí a gente acaba estudando, né? Ir para fora do país. Esse é o problema, né? Um país que ele não cuida da segurança pública acaba espantando do país justamente quem? Quem tem mais condições. Quem tem dinheiro, condições para gastar, para ajudar a economia a girar aqui, para empreender, esse cara vai embora do Brasil. Então, um país que ele não tem isso, ele acaba a classe que mais gira, não é a que mais gira a economia, mas que tem potencial de investir na economia, acaba deixando o país. Isso é um problema, né? Esse é o mesmo problema que ocorre com taxação de fortuna. A gente viu na Argentina, querendo taxar grandes fortunas. Não adianta, porque o cara que tem grande fortuna, ele simplesmente sai do país. Então você faz medidas para o famoso governo Peter Pan, né? Rouba do rico para dar pro pobre, mas daí o rico esconde e vai embora para se proteger. E aí fica só o pobre sem ter de quem roubar. Você baixa a linha de pobreza mais ainda, né? Então, eu vejo que é a pior das medidas que existem. Por isso que a minha visão de política é sempre de direita. Que a gente favoreça o ambiente de negócios, mostre para os empreendedores, para os empresários que é um lugar muito bom aqui, porque isso vai trazer empreendedor e empresários de todos os lados. A gente eleva a riqueza do país, aumenta muito o emprego e faz com que todo mundo se beneficie disso. Mas a gente foi adestrado no Brasil a dizer que empregado é a classe que sofre e patrão é a classe que explora, né? Enquanto não mudar essa mentalidade, o país continua assim, né? Tudo bem, vamos lá. Agora, se você estiver falando de segurança do risco país, aí existe esse gráfico aqui, ó, que eu vou mostrar para você, que é o gráfico do risco país, né? O risco país, ele é avaliado de acordo com a estabilidade econômica do Brasil, né? Aqui tem algumas instituições, acho que o JP Morgan, o banco JP Morgan está por trás disso. Eles analisam qual que é a estabilidade econômica do país, diversos países pelo mundo, e identificam qual que é o risco. Esse risco ele vai determinar qual que é o prêmio que você tem que ter para investir no Brasil em relação, no país, né? Avaliado em relação aos Estados Unidos. Então, por exemplo, imagine aqui, ó, o risco Brasil 500, que a gente está caminhando agora desde 2006 abaixo de 500. Quer dizer que para investir no Brasil, eu tenho que ter pelo menos 5% a mais do que nos Estados Unidos. Então, se a taxa de juros livre de risco, né, os títulos de longo prazo lá nos Estados Unidos, que são livres de risco, se eles estão pagando 2% ao ano e o risco Brasil está em 500, começa a ficar interessante investir no Brasil com um rendimento acima de 7% ao ano. Abaixo disso, ninguém quer trazer dinheiro para o Brasil, certo? Aí o cara vai buscar 8%, 9%, 10% ao ano para conseguir trazer dinheiro para cá. Quando a gente tem o risco Brasil muito alto, o dólar sobe. Por quê? Porque ninguém quer investir no Brasil porque não compensa mais. Volta com o dinheiro para fora. A gente tem uma fuga de capital quando o risco está alto. Economia estável, a gente atrai investimentos. A gente atrai investimentos, capital entrando, o dólar cai.
Desde 94 eu tive taxa de risco Brasil, ó, perto de 1.000, chegou em 2002 a bater lá em quase 2.500. Depois que a gente teve aqui, né, o governo Lula entrou em 2002 para 2003 ali, né? O Brasil veio estabilizando a taxa de risco, baixou, foi lá embaixo, perto de 300. E aqui eu consigo ver até um pouco mais próximo, né? Ó, aqui 2004, depois que o Lula entrou praticamente, né? Veio estabilizando. Quando, na época da Dilma, aqui ó, deu um pico, a gente chegou a bater perto de 500 de novo. E aí depois saiu a Dilma, teve o impeachment da Dilma aqui nesse pico. E aí o Temer conseguiu vir controlando e o Bolsonaro estava mantendo nessa média. Quando bateu a pandemia em 2020, a gente bateu perto de 430 mais ou menos de novo. E aí deu uma estabilizada e estava nessa faixa de 300. Aqui eu tenho mais próximo ainda. Ó. A gente estava aqui entre 300 e 350. Ou seja, para investir no Brasil em relação aos Estados Unidos, os investidores estavam cobrando um prêmio de 3,5%. Certo? Isso aqui é o risco Brasil. É uma coisa que a gente acaba não olhando tanto aqui, mas os investidores estrangeiros olham bastante, tá? Antes de decidir investir no Brasil ou não. Vamos lá. O Gustavo perguntou, com a esquerda no poder, é hora de dolarizar o patrimônio ou comprar Bitcoin? Gustavo, é aquilo que eu vinha falando, eu vejo que não é porque a esquerda entrou. Eu até olho bastante o risco Brasil para decidir isso. Agora, de acordo com o cenário que a gente vê no Brasil, eu já venho dolarizando há alguns anos a minha carteira. E também comprando Bitcoin, tá? Como forma de proteção. E hoje eu estou com 30% da minha carteira nos Estados Unidos, fora as empresas que eu tenho no Brasil que dependem de dólar. Assim como a VEG, por exemplo, que é uma das minhas maiores posições, mais da metade da receita da VEG é em dólar. Isso por si só já é uma dolarização da carteira. A Klabin é uma empresa que eu tenho, que uma boa parte da receita dela é em dólar. Já é dolarização da carteira, certo? Então, se eu for pegar, eu não cheguei a fazer essa análise ainda, né? Quantos por cento da receita da minha carteira vem de dólar, mas eu acredito que já deve estar perto de uns 50%. Se eu somar o investimento que eu tenho em dólar, mais as empresas que eu tenho aqui no Brasil que são dolarizadas, não chega em 50%, mas uns 40% da minha carteira já é dolarizada, tá? Isso me dá uma segurança muito grande, independente do que aconteça no Brasil, uma boa parte, né, depende do exterior e não do Brasil. E também eu tenho ali um percentualzinho, 2%, 3% no máximo ali em Bitcoin, que é para eu ter o controle total da moeda caso, né, aconteça a tragédia. O Bitcoin é pensando na tragédia, bem longe de eu pensar nisso nesse momento, mas a gente já vai montando uma posiçãozinha. Beleza? O Jader perguntou, por que ao falar de política sempre olha só para a economia? Eu deixei essa pergunta aqui até por último, do Jader, porque eu vou me estender um pouquinho mais aqui, né? E quem não gosta de política, acabou o vídeo, né? Aqui eu vou dar a minha opinião sobre a questão que eu olho para a economia. Por que eu olho para a economia? Eu fui muito criticado aí, porque eu fiz uns vídeos, né, falando de economia durante o período aí pré-eleições, né? E eu sempre falava da economia. As pessoas, pô, você só sabe olhar dinheiro. Cara, eu vejo o seguinte. No meu entendimento, e o que eu falo no meu entendimento? Até estava tomando um café com a minha esposa agora de manhã, eu estava conversando. Eu disse, cara, como as pessoas replicam, né? Você entra no Instagram das pessoas, as pessoas só replicam postagem de influenciador, postagem de não sei o quê, meme de político. Ninguém dá opinião. As pessoas são igual papagaio, as pessoas leem e replicam. E outra coisa, eu percebo que aquela pessoa que a gente conhece que é de esquerda só replica influenciadores de esquerda. E os de direita só replicam influenciadores de direita. Sabe o que é isso? Isso é algoritmo. Você está preso no algoritmo do Instagram. Você tem que assistir aquele documentário, O Dilema das Redes, se eu não me engano. Alguma coisa assim que eu já assisti. E mostra como você é escravo do algoritmo. Se você pesquisa que a esquerda é boa, simplesmente o algoritmo do YouTube, do Instagram, do TikTok, de qualquer rede, vai, ó, abafar a oposição, porque já sabe que você não gosta. Ele sabe que você não gosta da direita, então vai te mostrar só coisa de esquerda.
E isso se chama viés da confirmação. Isso aqui, ó, é massagem no ego, né? Ah, sempre soube que eu estava certo. Só vê aquilo. Viés da confirmação, você não vê mais nada da oposição. Por quê? Porque a rede social te escondeu. Isso eu falo tanto para a esquerda quanto para a direita. A pessoa que ela é de direita e ela começa, eu não gosto do Lula, sou Bolsonaro. E ela começar a pesquisar só a direita, só vai aparecer coisa de direita. É a mesma coisa, é viés da confirmação. É o ego lá, ó, sendo massageado. Sempre soube que eu estava certo. Todo mundo daqui, ó, todo mundo concorda comigo. Todo mundo fala que a direita é boa. Só vê um lado, porra. Você é escravo do algoritmo. E ontem eu tava lendo um livro. Tava lendo eu estou relendo, que eu li esse livro há uns 3 anos atrás, eu acho, e eu vejo que o meu conhecimento está melhor agora, a minha capacidade de interpretação está bem melhor nesse momento para aquele livro, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Só num trecho do livro ali, eu fiquei pensando, cara, 2 horas de leitura aqui, eu aprendi muito mais coisa do que esses influenciadores todos ficam colocando nas redes sociais. Por quê? Porque você segue uma linha de raciocínio e faz você refletir. Você não é papagaio. Você está lendo um negócio que foi bem embasado, bem escrito, ainda que tenha um viés, mas aí você tem que ler. Como o livro não tem algoritmo, eu posso ler um livro que tem um viés de esquerda agora e amanhã eu posso ler um livro que tem um viés de direita e ninguém me impede. Ninguém vai esconder aquele livro de mim. Então eu vou estar bem embasado nos dois lados e eu vou formar a minha capacidade analítica do negócio. Isso as pessoas não têm. As pessoas estão empapagaiadas. É isso que elas estão. Foram treinadas para ser papagaio na rede social. Vê, replica, vê, replica. Vê o que o algoritmo mostra, replica. Vê o que o algoritmo mostra, replica. E aí, beleza. Por que eu dei essa introdução? Para você entender que o que eu penso não é o que eu replico das redes. É baseado nos meus estudos e no senso crítico. Sempre você tem que criticar. E você tem que conhecer os dois lados. Eu odeio quem diz assim, odeio não, mas digo assim, eu não gosto quem diz assim, não vou ler esse livro aí porque esse livro é de esquerda. Pô, velho, como é que você vai falar mal de uma coisa que você não conhece? Ou então, nem vou ler, o pessoal da esquerda, né? Nem vou ler esse louco aí, esse economista, porque é de direita. Como é que você vai defender a esquerda e falar mal da direita se você não conhece o lado? Você tem que conhecer os dois lados da história. Um juiz, ele coloca os dois na frente aqui, ó, com seus advogados. Conta a tua versão, conta a tua versão. Conhece muito bem, conhece de forma mais aprofundada possível os dois lados da história e decide quem é o culpado. Pronto. Se só um fosse pro julgamento, contar o lado da história, o juiz ia acreditar só naquele que contou o lado da história. Tá entendendo? Então acho que essa introdução é para você entender como que a minha cabeça ela vai se formando com as minhas opiniões. Agora, por que você só fala de economia, Leandro? Quando fala de política? Por tudo que eu tenho estudado, eu chego à conclusão que não existe nada mais importante num país do que a educação. Porque olha só, uma educação de qualidade, ela aumenta a produtividade das pessoas. Vários benefícios, mas eu vou começar a falar de cada um. Uma educação de qualidade, ela aumenta a produtividade das pessoas. O que é produtividade? Qual que é o potencial de geração de riqueza que você tem? Quanto que você gera? Você gera 10 mil reais por mês? O que você consegue produzir? A tecnologia que você produz, a matéria-prima que você produz, quanto que vale o que você produz? 10 mil reais por mês? Essa é a sua produtividade. Existe uma produtividade média no país. O nosso PIB, a riqueza que a gente gera no país, é a soma da produtividade que todo mundo gera. Como é que nós vamos conseguir transformar esse país num país mais rico, com mais dinheiro, com mais condições de fazer políticas assistencialistas, talvez? Como é que a gente vai conseguir isso sem aumentar a população? Aumentando a produtividade das pessoas. Eu tenho que ter conhecimento para que o que eu consigo produzir
com o conhecimento que eu tenho, gere mais de 10 mil reais, por exemplo, e passe a gerar 15, gerar 20. Se as pessoas estudam ao ponto de dobrar sua produtividade, sem aumentar a população, a gente dobra a riqueza do país. O que é uma baixa produtividade? Alguém, por exemplo, que só sabe oferecer a mão de obra braçal. Vale muito pouco. Quanto que vale o que você vai fazer? Agora, alguém que tem um conhecimento que vai gerar muita riqueza em pouco tempo, esse cara ganha dinheiro pra caramba. Eu preciso de mais pessoas como esse cara. Então, a única forma de eu conseguir isso é educação. Já vou chegar na economia. Outra coisa, segurança. Um povo mal educado, um povo sem educação, um povo sem escola, um povo sem um bom nível cultural, intelectual, costuma ser um povo mais agressivo. A gente tem mais brigas na rua, a gente tem mais crimes, as pessoas se matando umas às outras, a gente tem mais pessoas usando droga. A criminalidade, ela aumenta muito em um país que não tem educação. Saúde. Observe as pessoas bem-sucedidas, como que é o corpo delas. Você vai numa reunião de negócio, você olha o corpo das pessoas. A maioria das pessoas são pessoas com saúde boa. Aí você vai lá passa na fila do INSS, na frente da Caixa Econômica. Nada contra quem precisa, mas eu estou sendo realista aqui. Passa na fila do INSS. As pessoas estão com problema de saúde, cara. As pessoas são gordas. As pessoas têm um corpo que tu vê que não é saudável. Não cuidam da saúde. Educação. Quanto mais educação, mais dinheiro você tem, melhor salário, mais qualidade de vida, você mais passa a se interessar pelo cuidado da sua saúde. Eu já fui um cara, quando eu era quebrado lá atrás, eu tive vários problemas de saúde, porque eu não cuidava do meu corpo. Só comia pão. Comia pão, daqui a pouco passava ali e comprava uma coxinha. Era uma loucura. Agora, hoje, saúde é uma prioridade para mim. Eu vou na nutricionista, eu tenho um personal trainer, eu cuido pra caramba do meu corpo. Ainda eu quero emagrecer mais, é um processo, não tenho facilidade para emagrecer porque eu tenho muitos resquícios ainda da época que eu não cuidava, que eu tomava remédio, que era tudo virado no alho, que eu bebia, que eu fumava. Nunca fui fumante, mas eu já fumei um cigarrinho, outro ia pra balada. Tomava uma cerveja, fumava um cigarro. Tava nem aí pro meu corpo. Hoje eu cuido, por quê? Porque eu vejo que a minha educação, a minha qualidade de vida foi evoluindo. Sou um cara que eu li muito nos últimos anos, estudei, fiz cursos. Então, a gente começa a mudar. E aí a saúde melhora. Tudo isso eu tô falando, eu mostro que a educação para mim ela gera produtividade, segurança pública e saúde. É extremamente importante a educação. Agora uma pergunta eu faço. Como é que um país vai fornecer educação de qualidade para as pessoas se não tiver dinheiro? Como é que nós vamos investir em escolas de qualidade, investir em mais escolas, melhorar a qualidade dessas escolas, melhorar o salário dos professores, melhorar as condições, permitir que as pessoas tenham condições de pagar uma escola pública, uma escola particular para seus filhos, sem dinheiro? Sem dinheiro, nego, não faz nada. Não faz nada. Não adianta você dizer assim, olha, meu filho, eu vou botar a estudar numa escola particular, na melhor da cidade. Quanto custa a melhor da cidade? 4 ou 5 mil reais por mês? Você ganha quanto? Você ganha 2. Como é que você vai pagar? Não vai pagar. Por quê? Você não tem dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada. O país é uma grande família, onde os políticos lá é o pai de família controlando o dinheiro, controlando a economia, controlando tudo ali, ó. Se não tiver dinheiro, não faz nada, nego. Então é por isso que eu foco na economia. Por quê? É da economia que vai surgir todas as outras coisas. Outra coisa que eu vejo num país que é extremamente importante, segurança pública. Eu falo, educação, segurança pública e saúde. Para mim são os 3 pilares. E é o que todo político promete, já viu? Chega na campanha, nossa prioridade, educação, nossa prioridade, segurança pública, nossa prioridade, saúde. Agora eu vejo que educação gera
produtividade, segurança pública e saúde. Então só a educação já resolve quase tudo. Mas isso custa caro. Não adianta eu ter uma economia quebrada, uma economia onde os ricos estão indo embora do país, onde a taxa de desemprego aumenta, que não vai ter dinheiro para investir na educação e a gente continua na merda. A primeira coisa, se você quer que o teu filho vá para a escola particular, a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que estudar, gastar menos do que ganha para fazer uma poupança, dar um jeito de ganhar mais e um dia você vai ter condições de pagar uma faculdade ou uma escola particular para o seu filho. Mas o seu primeiro passo vai ser resolver o problema do dinheiro. Economia. Um país é a mesma coisa. Sem economia, cara, não se faz nada. Então, quando a gente estava no período aí pré-eleição, eu disse que eu nunca gostei do Bolsonaro. Mas eu era contra o governo Lula. Por quê? Porque as medidas econômicas que o Lula propõe, eu vejo que não são saudáveis e não são propícias para ter um bom crescimento, fazer com que sobre dinheiro no final do dia para poder investir em educação, segurança pública, saúde e tudo mais. É isso. Posso estar enganado? Tomara. Realmente eu espero que eu esteja e que realmente a economia bombe, que o PIB evolua, que as pessoas ganhem muito dinheiro, todo mundo, porque daí nós conseguimos, se vir muito dinheiro e não tiver corrupção, a gente consegue investir em educação, segurança pública, saúde. Mas acima de qualquer coisa, tem que ter dinheiro. E é por isso que o que eu mais avalio nas propostas, ainda que não tenha proposta, mas pelo menos eu vou olhar o histórico, a equipe, uma coisa ou outra, o que eu mais avalio é a capacidade de fazer a economia ir bem. Porque se a economia vai bem, tudo vai bem. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, te vejo na próxima aula.